Olá, que bom ter você de volta para estudarmos mais uma vez a Palavra de Deus. E durante essa semana estamos falando um pouquinho sobre a morte no mundo de pecado. Aproveite já para se inscrever aí e dar a sua curtida no vídeo, porque nós queremos alcançar os 40 mil inscritos nesse canal, tá? Então, faça isso porque nós vamos entregar para muito mais pessoas. O tema de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre as consequências do pecado. E eu quero começar com um pensamento máximo aqui. Deus não criou a morte. Ela é o resultado natural do mau uso da vida. Você concorda comigo que a morte ela é um resultado do mau uso que o ser humano faz da sua vida? Vamos analisar um pouco essa questão a partir de uma analogia muito simples aqui. Vamos pensar um pouquinho sobre um eletrodoméstico quando você compra. Lá tem a tensão que você tem que ligar o equipamento. Você não pode ligar em, quem sabe, 220 porque o equipamento é 110 volts. Você não pode expor ao sol, né? Se você expor, você vai danificar o equipamento. Você não pode, por exemplo, limpar esse equipamento com determinados produtos de limpeza, porque senão você vai danificar o equipamento. Então você percebe que quando você compra um equipamento, você tem ali as regrinhas que você tem que seguir para que você tenha felicidade com o equipamento, para que o equipamento dure, para que você seja feliz com o equipamento. E quando a gente faz mau uso desse equipamento, o que acontece? Acontece que a gente vai ter que lidar com a infelicidade de conviver com o equipamento dando problemas, até que ele vai pifar, né? Vai vir a virar sucata, né? É o que a gente percebe. Com essa pequena ideia, eu quero que vocês entendam que basicamente é isso que acontece com a vida. E lá no início, quando Deus criou o primeiro casal, ele deu a ordem. E como essa ordem foi quebrada, o mau uso veio, né, do livre-arbítrio. O homem não pôde exercer esse livre-arbítrio com sabedoria. Vieram os resultados, que inicialmente deveria ser sim a morte, como lemos em Gênesis 2, 16, 17. Certamente morrereis. De imediato era para ter vindo a morte. Mas Deus, no seu infinito amor, o que ele faz? Ele evita que de imediato o primeiro casal venha a morrer. Por causa do seu amor, ele retarda, né, digamos assim, essa morte. Ele retarda para que de imediato o primeiro casal não venha a ser exterminado. Ele retarda esse extermínio. Embora a gente perceba quando chega o dilúvio, por exemplo, esse extermínio ele se faz necessário porque senão o caos se estabeleceria de tal maneira que não sobraria nenhuma família pela qual pudesse vir o descendente. Mas escapa uma família e pela misericórdia ele poupa essa família e extermina todo o restante da raça humana. Purifica, melhor dizendo, toda aquela destruição que já havia no ser humano. Então você percebe nesse primeiro modelo, nesse primeiro exemplo que nós estamos trabalhando aqui, que Deus ele vai postergando, né, vai sempre adiando esse extermínio, porque ele tem amor pelo cidadão, pelo ser humano, e ele acredita que o homem pode sim vir a obedecer a sua lei. E depois do dilúvio ele vai estabelecendo alianças e mais alianças ainda, abraâmica, a aliança mosaica, e aí até chegar a aliança no seu sangue, tentando de alguma maneira restaurar esse homem e trazer esse homem de volta para si, por causa do seu amor por cada um de nós. Assim sendo, quando a gente volta agora os nossos olhos para as declarações no Éden, depois da queda, ali nós entendemos que tudo faz muito sentido. Essas declarações que nós temos ali, que a mulher passaria a ter dificuldade em conceber uma criança, que Adão estaria agora tendo que cultivar o solo, a, as alterações na natureza também, né? A natureza passaria a produzir espinhos, né? Os animais
eles mudaria também a sua alimentação e a sua adaptação para um mundo agora imerso na maldade. Então aquelas declarações de Deus foram necessárias para que, de alguma maneira, ainda ele pudesse tentar ajudar esse homem a se arrepender, a voltar-se para si. A natureza ela foi se adaptando para conviver com a maldade. É isso que acontece ali, aquelas declarações. Eu não as vejo como sendo punição divina, mas eu vejo aquelas declarações como sendo um resultado de uma tentativa divina de não permitir que o extermínio da vida acontecesse totalmente. Há uma alteração no curso da natureza para acomodar essa nova impiedade, esse novo homem com maldade. Então há uma acomodação da natureza, então existem declarações, situações que devem acontecer agora para que esse homem possa conviver nessa nova realidade. É perfeitamente isso que vai acontecer ali. E eu quero dizer para vocês que o fato doloroso é que temos sofrido as consequências do que aconteceu no Éden. Nós estamos sofrendo até hoje essas consequências de um mundo totalmente adaptado para a maldade, né? De um mundo onde os nossos filhos não podem brincar com certos tipos de animais, em um mundo onde o ser humano ele está tão imerso no pecado que a gente fica até se pensando se posso liberar o nosso filho para ficar com esse ou com aquela pessoa. Então, nós estamos percebendo exatamente as consequências de tudo isso, né, em nossa sociedade. Mas já vai chegar um momento que o extermínio vai se fazer necessário. Mais uma vez, assim como foi no dilúvio, haverá um novo extermínio. Mas agora vai ser diferente. O mal não mais se levantará. Por quê? Porque Cristo garante que nesse novo céu e nessa nova terra, nós viveremos para sempre ao seu lado. Que Deus te abençoe e que o Espírito de Deus te dê sabedoria para entender que essas consequências do pecado estão com o dia e hora marcado para terminar. Porque logo, logo ele vai botar um ponto final na história do pecado e vai trazer para nós a salvação, a vida eterna, um novo céu e uma nova terra. Que Deus te abençoe e que você apoie-se na sua palavra em mais este dia, em nome de Jesus. Amém.